Fala galera, professor Rigueto de volta para nós trabalharmos agora então com a temática chamada Iter Criminis parte 2. Vamos abordar na verdade o Iter Criminis parte 2, lembrando de que nós já tratamos aí num primeiro momento sobre a cogitação, sobre a preparação, a execução e a consumação. Inclusive, lembre-se, na verdade eu fiz agora num outro papel aqui, ó, que nós fizemos esse desenho aqui, Tá? Nós temos esse desenho, cogitação, preparação, execução e consumação, e do ladinho da consumação nós colocamos a figura do exaurimento. Tá? Como é que nós vamos trabalhar a partir de agora, o que nós temos que nos preocupar a partir desse momento, com o tema Iter Criminis. Na sequência dos slides que eu disponho para vocês lá no material didático, nós temos a figura do crime consumado e do crime tentado. Do crime consumado, onde eu cogitei e preparei que não são puníveis, executei e consumei o delito. O artigo 14 diz assim: disse o crime, inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tipo, tipicidade, conduta, resultado, nexo causal, a antijuridicidade e até mesmo a culpabilidade, dependendo da teoria que você for seguir. Isso é o crime consumado. Eu passei por todas as etapas aqui do Iter Criminis, cheguei na consumação, que, repito, pode se exaurir em conjunto, ou assim, em conjunto, ou pode se exaurir separadamente, muito próximo. O exaurimento pode até não exaurir, dependendo da circunstância, como é o caso da corrupção ativa e da corrupção passiva. No inciso 2, fala sobre o crime tentado. E o crime tentado é diferente. Diz que o crime é tentado, disse o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias ao agente. Então, o que nós vamos colocar aqui no nosso desenho? Nós vamos colocar a figura da tentativa, tá? Exatamente entre a execução e a consumação. Tentativa. A tentativa, você inicia a execução, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, você não consegue chegar no resultado. Dica, coloca lá assim: terceiro. Uma pessoa chegou, a luz acendeu, o alarme tocou, o cachorro latiu, um carro passou, qualquer circunstância que impeça você de continuar. Se você parar para pensar e quiser escrever uma frase também para lembrar sempre da tentativa, é assim: eu quero fazer, mas não consigo. A tentativa é assim: você quer chegar no resultado, mas você não consegue. E aí então, esse parágrafo, esse 14, falando da tentativa, depois ele dispõe de outras situações ali ligadas ao código. Vamos puxar aqui o nosso código penal, só para a gente visualizar a redação exata do artigo 14 do CP, onde ele diz o seguinte daí, olha só, vou cobrar isso de vocês, presta atenção na redação do 14, tá? Parágrafo único: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena do crime com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, na hora do juiz fixar a pena de um crime de tentativa, ele vai até o final, como se eu tivesse matado, furtado, roubado. Ele caracteriza a pena do consumado e diminui de 1 a 2/3. Toda vez que houver diminuição ou aumento em fração, se chama causa de aumento ou causa de diminuição. Nesse caso, uma causa geral de diminuição de pena, de 1 a 2/3. Qualquer crime, um homicídio consumado, 6 a 20 anos. Ganhei 6 anos pelo consumado, mas como na verdade era uma tentativa, é 6 anos menos de 1 a 2/3. Se eu reduzir, por exemplo, 2/3 de 6 anos, eu reduzo 4, minha pena fica em 2 anos. Tá vendo? Eu tenho que ter uma pena diferente. Quando que eu vou reduzir 1/3 e quando que eu vou reduzir 2/3? Sempre pensando no bem jurídico. Qual o dano que eu causei ao bem jurídico? O tiro que eu apontei para você e apertei o gatilho pegou em você?
Sim, pegou, acertou inclusive de raspão no rosto. Opa, a redução vai ser menor. O tiro que eu lhe dei acertou aonde? No peito, o tiro vai ser menor. O tiro que eu lhe dei acertou onde? De raspão na perna. A fração de redução já vai ser um pouquinho maior. O tiro que eu lhe dei pegou? Não pegou. Acertou aqui na parede, aqui atrás. Chamada de tentativa branca. Não causou mal, apenas colocou em risco o bem jurídico. A redução deve ser maior. Perfeito? Então, a figura da tentativa, da consumação e da tentativa estão previstos no artigo 14 e fazem parte do nosso iter criminis. Vamos adiante na redação dos artigos ali, porque agora eu tenho algumas pegadinhas. Não esqueça então que o parágrafo único, que o parágrafo único diz que precisa, vamos colocar aqui, o artigo 14, parágrafo único, diz na verdade que estamos diante de uma causa de diminuição de pena, tá? Rigueto, e o artigo 15? Bom, vamos tratar do artigo 15 aqui já para mostrar para vocês, tá? Artigo 15, vamos abrir aqui na nossa legislação. O artigo 15 diz assim: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir nos atos de execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Se nós formos parar para pensar, eu iniciei a execução e estou desistindo voluntariamente dos atos de execução ou impedindo que o resultado ocorra. Lá vou eu para o meu desenho e vou fazer o pontilhadinho aqui e vou dizer para vocês que a desistência voluntária, ou ainda eu posso dizer para vocês que o chamado arrependimento impede que o resultado se produza. O arrependimento eficaz é em segundo momento. Vamos pensar no seguinte: eu primeiro pensar na desistência voluntária. Olha onde é que coloquei a desistência voluntária aqui. Vamos ver o pessoal acompanhar aqui, tá? Iniciei a execução do delito. Aqui era a tentativa ligada a terceiro, e na mesma linha da tentativa, entre a execução e a consumação, eu coloquei aqui embaixo a desistência voluntária. Qual que é a diferença da tentativa para a desistência voluntária? Tentativa é uma causa de diminuição de pena, porque terceiro me impediu de prosseguir, eu queria prosseguir, mas eu não pude. E a desistência voluntária, que é a primeira parte do artigo 15, ela é chamada de causa geradora de atipicidade da conduta, porque ela deixa de considerar aquele crime. Caracteriza outro, mas deixa de caracterizar aquele. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Aí agora olha a frase que eu vou colocar para vocês, na desistência voluntária, tá? Eu posso prosseguir, eu posso ir até o final, mas eu não quero. Tentativa: eu quero ir até o final, mas eu não posso. Eu quero ir até o final, mas eu não posso. Tentativa: alguém apareceu. Desistência voluntária: eu posso ir até o final, mas eu não quero. Eu tenho uma arma com 8 balas, 8 munições, aponto para você, efetuo um único disparo e desisto voluntariamente. Ninguém apareceu. Ninguém interrompeu a minha ideia, então eu desisti voluntariamente de prosseguir nos atos da execução. Se você não morrer, por óbvio, se você morrer, caracterizou homicídio, mas se você não morrer, eu respondo só por lesão corporal, não é por tentativa. Não, porque tentativa tem que ter um terceiro, lembra? Algo a mais, eu tinha que ter a opção de ir até o final e não consegui. Por exemplo, se eu tivesse efetuado os 8 disparos contra você, pratiquei todos os atos da execução, porém, depois de praticado todos os atos da execução, você acaba sendo socorrido e sobrevive, tentativa. Por que, Rigueto, tentativa? Porque alguém metido foi lá, socorreu você, alguém, um terceiro elemento, impediu que eu chegar no resultado. Eu queria chegar no resultado, mas não pude. A desistência voluntária, eu posso chegar no resultado, eu podia afetar os 8 disparos, eu podia acertar na cabeça da vítima, mas eu desisti voluntariamente de prosseguir nos atos de execução. E se eu desisto de prosseguir voluntariamente, sem que ninguém me impeça, eu respondo somente pelos atos já praticados. Não é tentativa de homicídio, e sim lesão corporal.
Fechou? Primeira parte do artigo 15, chamada causa geradora de atipicidade da conduta. Rigueto, e a segunda parte? A segunda parte está escrito assim: o agente que, voluntariamente, impede que o resultado se produza, só corresponde pelos atos já praticados. Eu impeço que o resultado se produza. Eu vou colocar agora, num pontilhado aqui, para você poder compreender aonde que ele ficaria, tá? O arrependimento eficaz. Arrependimento, chamado de arrependimento eficaz. Olha o nome, tá? Eu me arrependo e o arrependimento tem que ser eficaz. Vamos lá voltar para o nosso desenho? Eu cogitei praticar o crime, eu me preparei para praticar o crime, eu dei início aos atos da execução. Se por algum motivo um terceiro me interrompeu, eu tenho a tentativa está aqui. A tentativa está aqui, entre a execução e a consumação. Eu queria chegar no resultado, mas não pude. A desistência voluntária está aqui, do ladinho da tentativa, no mesmo espaço temporal entre execução e consumação. Eu podia chegar no resultado, mas eu não quis. Desistência voluntária. E o arrependimento posterior, eficaz? Eu pratiquei praticamente todos os atos da execução. Eu só me arrependi aqui, ó, bem próximo da consumação. Eu me arrependi eficazmente. É óbvio que se eu dou os 8 tiros contra você e você vai a óbito, consumou o delito. Mas se eu dou os 8 tiros em relação a você, encontro Jesus, coloco você dentro do carro, levo você para um hospital, rezo para que você sobreviva e você sobrevive. Uma vez que você sobreviva, eu me arrependi eficazmente. Detalhe, causa geradora de atipicidade da conduta, o que significa dizer que eu respondo só pelos atos já praticados. Presta atenção nesse vídeo. Todo mundo vai responder na minha prova tentativa. Acorda, não é tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são institutos diferentes da tentativa. Tentativa, eu quero, mas não posso. Desistência voluntária, eu posso, mas não quero. Arrependimento eficaz, eu impedi o resultado. Esses dois aqui do artigo 15 são causas geradoras de atipicidade. Deixa de se considerar aquele crime principal e eu respondo somente pelos atos já praticados. Os 8 tiros que eu lhe dei lhe causaram lesão corporal de natureza grave. É isso que eu vou responder. O único tiro que eu lhe dei na desistência voluntária lhe causou lesão corporal leve. É isso que eu vou responder. Agora, se alguém interrompe a minha prática delituosa, eu tenho uma tentativa. Aí eu calculo a minha pena como se eu tivesse tirado a sua vida, reduzida de 1 a 2/3. Deu para compreender? Essa é a regra ligada aos crimes, né, ao artigo 15, chamada desistência voluntária e arrependimento eficaz. E para fechar o nosso vídeo, depois eu falo do 17 e do 18, nós vamos tratar aqui no Iter Criminis parte 2 do arrependimento posterior, que está no artigo 16, tá? E já vou explicar o que ele é. O artigo 16, né, do Código Penal é uma causa, certo? Uma causa de diminuição de pena. Uma causa de diminuição de pena. Fechou? Por que é uma causa de diminuição de pena? Eu já vou mostrar no nosso desenho onde é que ele está. Nos crimes cometidos, olha a pegadinha, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se eu reparar o dano ou se eu restituir a coisa, se eu lhe devolver a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Eu vou mostrar nesse vídeo aonde ele está, mas eu vou explicar na parte 3 do Iter Criminis. O arrependimento posterior. O nome já diz, tá? Arrependimento posterior. O nome já diz tudo, tá? Vamos lá? Cogitei, preparei, executei. Tentativa porque alguém me impediu. Desistência voluntária porque eu resolvi desistir e prosseguir na execução. Arrependimento eficaz porque eu pratiquei tudo que tinha que praticar, mas travei aqui, né, antes da consumação. Arrependimento posterior, eu pratiquei tudo e o arrependimento veio depois.
Só presta atenção que tem algumas pegadinhas do artigo 16 que eu volto na nossa aula na Intercrimes parte 3 para tratar ainda do 16, o 17 e o 18. Beleza? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.